Oi, oi, oi. Fazer uma live rapidinha, só pra conversar com vocês. Eu quero deixar gravada, né? Poderia fazer story, mas escolhi fazer aqui pequenininha e eu quero deixar gravada, tá bom? Vai ser bem legal. E eu vou falar sobre um livro, porque assim, ó, antes, deixa eu mandar aqui para algumas pessoas. Antes eu li esse livro. Toda vez que eu entrava, né, pra ler, que eu pegava ele pra ler, eu não conseguia entender, então eu desistia de ler, né? Ia ler outra coisa. Já ia pra outro livro. E daí. Oi, Cláudia. E daí eu não entendia por quê, né? Eu fiz assim, meu Deus, como que eu não entendo essa mensagem? Mas tá tudo bem. E chegou o momento de eu entender. E eu quero compartilhar trechos com vocês sobre esse livro, né? Não sei se dá pra ver. Seu nome é Jesus. Olha só que coisa forte. A promessa do amor de Deus cumprida. Jesus, ele é a promessa do amor de Deus cumprida, realizada pra gente. Então, Jesus é uma prova do amor do Senhor, né? Do amor do Pai. E eu quero destacar algumas coisas aqui sobre algumas frases. Eu até fiz um post, coloquei essa foto, né? E eu coloquei lá que tem quase 9 anos que eu ganhei esse livro. E toda vez eu ia ler, né? Eu não conseguia entender, mas chegou o momento. E foi a partir do momento que eu comecei a me relacionar com Deus, buscar conhecê-lo mais. E tanto o meu processo, né, de busca mesmo com ele, eu li a Bíblia também, eu não entendia, né? E eu comecei a orar antes e eu falava assim, Espírito Santo, qual é a mensagem que você tem para mim hoje? E ele foi trazendo ao meu coração. E daí foi abrindo na minha mente, fui entendendo. E também, uma forma que eu até indico para vocês é que pegar outras versões da Bíblia, pode ser até uma linguagem mais fácil, e depois você vai comparando, né? Tem até um aplicativo que dá para fazer isso lá, se você não tiver mais de uma Bíblia física, né? E daí eu comecei pelo aplicativo. Eu comparava uma versão com a outra. E daí foi vindo mais clareza. E hoje eu consigo até ler uma Bíblia que, tipo, não seja muito fácil, mas eu consigo entender, porque eu fui buscando isso, né? Então, eu fui treinando, eu fui. Agora é um hábito, né? A leitura, então, a nossa mente vai se abrindo e a gente vai entendendo cada vez mais. E quanto mais também a gente tem um conhecimento, por exemplo, quando eu estudei, né, aprendi sobre linguagens do amor, traços de caráter, o meu conhecimento sobre, o meu entendimento sobre Jesus, sobre Deus, sobre a Bíblia, se ampliou mais ainda, porque, por exemplo, tem atitudes de Jesus que ele teve, né, aqui na Terra, e a gente aprende isso lendo os evangelhos, tem uns 4 lá, né, Mateus, Marcos, João, Lucas, e, e daí tem uma atitude dele com o cego, por exemplo. Ele cura um cego diferente de forma diferente que ele cura o outro. Então eu fiz assim, nossa, provavelmente é a linguagem do amor desse aqui, que ele toca, é toque físico, e o outro seja palavras de afirmação. Por quê? Porque na nossa linguagem do amor, a gente consegue ser chamado a atenção. Então, ele consegue ter nossa atenção. E quando por exemplo, não sei a sua linguagem do amor, não sei se você sabe também, né, Cláudia? Se sua linguagem do amor, palavras de afirmação. Então, se eu declaro, se eu falo palavras que edificam, né? Um elogio, palavra de incentivo. Eu incentivo, eu apoio uma ideia que você tem. Daí você vai se sentir amada por mim. Assim foi Cristo, né? Quando eu conheci a linguagem do amor, minha visão mudou. Então eu comecei a entender mais ainda, né? Que as pessoas elas se sentem amadas por Deus através das nossas atitudes aqui. Porque Deus a gente não vê,
né? A gente não consegue ver, a gente não consegue tocá-lo, mas a gente sente. E a gente só sente a partir de um processo, através das atitudes das pessoas, que a gente consegue ver e tocar. Então, Deus era tão distante, né? E Jesus, ele veio como uma... Gente, meu Deus, não tinha nem pensado nisso. Jesus, ele veio como uma forma de nos aproximar de Deus. E daí o nosso relacionamento com ele mudou, né? A forma de nos relacionarmos com Deus mudou. E o nome, aí só o título e o subtítulo do livro já chama atenção. Tem códigos aqui. Porque, uma das coisas que a gente rejeita... Oi, Leandro! Uma das coisas que a gente às vezes rejeita é o nosso próprio nome. Eu rejeitava o meu nome, né? E hoje, assim, eu vivo uma nova fase, né, da minha vida e o meu nome, a maioria das pessoas hoje que me conheceram, né, mais recente, me chama de Josi. Só que as mais, a quem me conhecia antes, né, me chama de Neide. E quando eu criança, que me chamava de Josineide mesmo, né, e era muito assim, meu pai. E eu não tinha um apelido, né? Oi, Pamela. Não tinha apelido. Então, só depois, acho que eu já tinha uns 7 anos, foi que começaram a me chamar de Neide. E daí, eu fiquei nessa, né? E o meu nome todo em si, tipo Josineide, eu falava assim, eu dava desculpa, né? Ah, é muito pesado. Ah, esse nome é muito isso. Ah, esse nome é muito aquilo. Mas era só desculpa, sabe? Porque internamente eu rejeitava o meu nome. E logo a parte o quê? A parte Jose, que vem de quê? De José. Que é uma junção, né? José e Neide, meu nome. Então, Jose significa multiplicação, significa trabalhar com prazer. E olha o que eu rejeitava em mim. Eu rejeitava multiplicar, trabalhar com prazer. E o Neide significa abençoada. Então, juntando, né? Dá o quê? Multiplicação de bênçãos. Ou trabalhar com prazer para abençoar. Ou na bênção. E o nome do livro já fala assim, o seu nome é Jesus. Então a gente pode também buscar o quê? O significado do nome Jesus, que é Emanuel. Olha, gente, tem que prestar atenção. Deus conosco significa, né? Emanuel é Deus conosco. E antes eu falei no início, né? Oi, Camila. Falei no início o quê? Que Jesus foi uma prova do amor de Deus e ele trouxe como uma prova, como exemplo físico, para ele não ficar tão distante, porque ele era distante, né? E a gente se aproximou mais de Deus através de Jesus, não só pela cruz, mas por ele ter vindo aqui na Terra. E, gente, se vocês não assistiram no início, assistam assim, porque eu só tenho um código que nem eu mesmo tinha percebido. Jesus é só a gente falar, né? É só a gente abrir a boca, enfim. Então, ainda, seu nome é Jesus, a promessa do amor de Deus cumprida. Quem entrou agora é esse livro aqui, que eu vou falar sobre ele e alguns trechos desse livro, por quê? Antes eu não entendia, mas hoje eu tenho tanta clareza na mensagem dele que eu quero compartilhar isso com vocês. Aí, pulando essa parte, né? Falei sobre o nome. Ah, gente, vocês sabem o significado do nome de vocês? Vou até deixar aqui, colocar assim como tarefa. Significado do nome. Vocês sabem o significado do nome de vocês? Eu vou deixar uma tarefa para vocês. Olhem aí, anotem em algum lugar aí para vocês verem isso. O que significa o seu nome? Né? E se por um acaso você rejeita o seu nome, faça a pergunta, por que eu rejeito o meu nome? Não, mas faça perguntas profundas mesmo. Ah, porque o meu nome é pesado. Ah, porque o nome é isso. Não. Vá no detalhe. Seja mais concreto. E não deixar uma coisa assim abstrata, uma coisa assim ao vento, tão vago. E pesquisa o significado do nome de vocês, para vocês verem. Eu até postei aqui no Story essa semana que eu tô fazendo junto com uma pessoa, né? O e-book dela, a gente tá escrevendo.
E o que aconteceu é que o nome dela, as pessoas chamam ela de... Oi, que lindo! Que lindo significado, Pamela. Significa doce como mel. Olha aí. Quem é doce, né? O Espírito Santo. Então você carrega a essência do Espírito Santo em você. Como mulher, principalmente, né? Na, in- Na internet está ruim o significado do meu nome, mas eu amo a intenção do meu nome, dado pela minha mãe. Ai, que lindo! Gostei disso, Cláudia. Que bom. Que bom que você ama o seu nome. E olha só, muitas vezes a gente não sabe, né? Eu não sei nem a história do meu nome, não. Eu sei que foi meu pai que escolheu, né? Meu pai escolheu o nome de todos os filhos dele, é tudo com J. E agora, por que ele escolheu esse nome, eu não sei. Mas eu gostei. Oi, Paulinha! Eu gostei desse comentário seu. Eu vou até tirar um print pra me salvar, porque eu tô com a ideia, sabe, gente, de fazer algo. Peraí. Ai, se alguém conseguir tirar print aí, manda pra mim depois. Tá. Aí, bom dia! Então, essa é uma tarefa, né? E. Ah, aí aqui eu tava falando que eu rejeitava o meu nome, né? E daí eu rejeitava isso, gente. Essa parte, sabe? É maravilhosa, né? E isso faz parte da nossa identidade. Ah, eu lembrei. Oi, Zani. Carlos. Então, essa parte do meu nome, eu rejeitava. E a pessoa que a gente tá fazendo o nome, não que ela rejeite, eu ainda não sei, né? E se for isso, ela vai. Se ela quiser, né? Ela vai compartilhar isso. Obrigada, Pamela. O nome dela é Rose Mary. É Rose Mary. E quando ela foi quando ela se apresentou a mim, né? Ela falou que era Mary, o nome dela. Aí, depois, né, que eu vi o nome dela completo, eu fiz assim, ó, aí a gente conversando, aí ela mandou o nome completo, eu fiz assim, eu fiquei, né, não entendi. Só que já, o Espírito Santo falou no meu coração, né, em relação ao nome dela. E o tema dela é falando sobre identidade. Olha só. Eu perguntei pra ela, ela fez assim, ó, o seu nome é Mary ou é Rosemary? Eu fiquei confusa. Realmente, eu fiquei, né? Só que eu queria ter certeza também se era isso mesmo ou não. Aí ela falou, não, meu nome é esse, é porque as pessoas me chamam assim. Eu fiz assim, mas como assim, né? Olha só. Aí veio uma mensagem no meu coração. Que a gente, muitas vezes, vive o que... por acreditar, né? A gente vive o que as pessoas falam. A gente dá ouvidos, a gente dá credibilidade a vozes. E a principal, que é a de Deus, a gente não dá. Como que ele é, quem ele diz que a gente é? Quais características ele fala que a gente tem? Então, se a gente abre mão de coisas que faz parte da nossa identidade, a gente está abrindo mão de nós, de sermos nós, para sermos uma farsa. E não que seja intencional, assim, conscientemente falando, né? Fazendo isso com consciência. Mas a gente deixar de ser quem a gente tá vivendo uma farsa, a gente tá vivendo uma mentira. E essa mentira que muitas pessoas também, né, que viveram mentiras, que acreditaram em muitas coisas, falaram pra gente. Por quê? Porque ouviram uma voz, né, que é uma voz assim, é do diabo mesmo, porque ele é o pai da mentira, é ele que orquestra, né, tudo isso. Então, se a nossa mente não está se alimentando, se o nosso coração não está se alimentando da palavra de Deus, do que ele fala, a gente vai ouvir essa voz do diabo, que são as mentiras que ele conta. E através de pessoas, né, a gente ouve isso, através de situações. Por exemplo, acontece algo muito ruim, né, aos nossos olhos, na nossa vida, e a gente começa a acreditar que a gente é aquilo que a gente viveu, que a gente passou. Então, tanto em situações quanto em vozes, em palavras, a gente acredita, né? Para ouvir a voz de Deus é preciso silenciar a mente. É isso.
Ó, Paulinha, tem eu vou fazer, assim, eu vou fazer lives pequenas, bem curtinhas mesmo, só pra trazer esses trechos do livro e a mensagem que vier ao meu coração, né? Compartilhar com vocês. E a próxima que eu vou fazer, olha só, como é, Deus vai até aqueles que têm tempo de ouvi-lo. Olha só. Ô, Cláudia! Então, é isso. Para ouvir a voz de Deus, é preciso silenciar. Pamela, se você tiver aí ainda, por favor, e puder tirar esse print dessa mensagem. Ai, gente, tá tão rico. Obrigada por vocês estarem aqui e comentando, tá? Amém, amém, Cláudia. Amo sua vida. Então, aí ela rejeitava não, né? Ela tava usando, falando que o nome dela era aquele que as pessoas falavam, né? Mas não é, o nome dela é outro. Aí eu fiz assim, você sabe o significado do seu nome? Primeiro que o Rose significa rosa, né? Eu já sabia, eu fui pesquisar o nome dela. É a coisa mais linda. E significa... Aí ela foi lá pesquisar e o Senhor já ministrou o coração dela. Sabia. Eu fiz isso proposital, né? E daí a gente conversou e eu mandei um áudio pra ela, gente. Foi lindo. Deus tocou meu coração para ficar com você. Deus tocou meu coração para ficar com você. Ai, Cláudia, eu não entendi. Ó, eu não lembro, porque assim, gente, principalmente nesses últimos dias, né? A gente tá com fazendo muitas coisas, tá dentro de projetos e às vezes tem pessoas que vêm e eu não consigo lembrar, a não ser que a gente tenha, assim, contatos, sei lá, muita conversa, né? E, Cláudia, eu não sei, Cláudia Garcês. Eu não entendi muito a sua mensagem, tá? Mas se você quiser falar lá ou falar aqui mesmo, você fala, mas que bom que o seu coração foi tocado para ficar comigo, né? Caminhar junto. Ai, Pamela tá aqui. Então, voltando, né? Aí eu falei pra ela, eu fiz assim, ó, porque tem uma mensagem, né? Sobre o jardim. E eu vou, tipo, fazer um resumo, tipo um resumo mesmo, sobre essa mensagem do jardim da flor. Que a gente é uma flor, de um jardim. Gente, e eu até, ó, tava aqui com minha sobrinha essa semana. A semana não, né? Ontem. E eu escrevi uma historinha com ela, com minha sobrinha. Ela foi contando as ideias, eu fui trazendo outras, né? Ai, Lu! Saudade! Então, o que eu tava fazendo? Sim, sobre a mensagem da flor, né? Aí, tem um jardim, desse jardim a gente é a flor, e o jardineiro é Cristo. Então, se a gente se abre para o cuidado, para o amor dele, a gente vai conseguir. Se a gente se abre para receber, né? A gente vai se sentir assim. E eu tinha, tipo assim, bloqueio com meu pai, né? E com os homens. Talvez vocês já ouviram eu falar sobre isso, mas só para deixar aqui registrado, é que nos abusos que eu sofri foram homens e o meu pai, homem, né? O meu pai, ele não conseguiu me proteger desses abusos. E daí eu ficava como na defensiva. Eu já ficava na defensiva. Se tivesse um lugar, por exemplo, que tivesse só homem, gente, eu ficava tipo assim, ó, com cuidado, fiz assim, qualquer coisa aqui, né? Eu já fico em alerta. Era tipo assim, era inconsciente isso. E um dia eu tava. Aí um dia um rapaz fez assim: você tá aqui por quê, né? Porque você vive. Aí eu fiquei assim, eu fiz, nossa, ninguém nunca fez essa pergunta. E eu falei uma história e falei assim: é por ele. Só por ele. E porque eu passei um momento de dor, mas foi cura, enfim, processo de cura. Aí esse rapaz, ele falou assim, ó, eu percebi que você já sofreu abuso. Eu fiquei pensando, eu fiz assim, como assim que ele percebeu? Então, só eu que não percebia como eu agia, mas era já na defensiva. Com certeza alguns homens percebiam, né? Viam isso, mas enfim. Então, quando a gente tá nessa defensiva, quando a gente fica buscando ainda proteção e julgando, né? Porque o nosso pai não nos protegeu, enfim. A gente fica nesse julgamento, quando a gente fica nesse julgamento e nessa busca de proteção humana, a gente deixa de lado, deixa de ver
o amor, a proteção, o cuidado de Deus. Essa proteção de Jesus mesmo, sabe? E do amor de Deus como pai. E daí, entrei na live e não tinha ninguém. E eu ia sair. E Deus tocou meu coração para... Oh, meu Deus. Obrigada, Cláudia. Você é muito amada. E eu me sinto... Uma das linguagens do amor, né? Minha é tempo de qualidade. Então, tempo de qualidade é algo que me faz me sentir amada. E também amar as pessoas. É ouvir elas, dar atenção. Tipo assim, se eu parar, eu tô parando mesmo pra pessoa, sabe? Pra dar atenção. Eu não gosto de ficar fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo. Porque quando se trata de pessoas, é diferente, né? Então, eu me sinto muito amada por Deus através da sua vida, através de você estar aqui, tá bom? Muito obrigada por ouvir seu coração. É assim, gente, quando a gente ouve o Senhor nas mínimas coisas. Oi, Andresa. Oi, Carla. Quando a gente ouve o Senhor nas mínimas coisas e a gente decide obedecer, a gente consegue obedecer Ele nas grandes. As grandes vêm e a gente consegue obedecer. Porque imagina, gente, algo tão simples, né? Isso é simples para Cláudia. Pode ser simples, mas é profundo. E Deus, ele vai treinando a gente. É um treinamento. A gente ouvir e obedecer nas pequenas coisas. Enfim. E daí, quando a gente fala assim, ó Senhor, eis-me aqui, de fato, não é só pela fala não, gente. Eis-me aqui, eu quero ser protegida, eu quero ser amada, eu quero ser cuidada, eu quero que o Senhor me traga segurança. Eu tô aqui. Pode me amar. Eu recebo seu amor. Por que o diabo ele trabalha tanto nas famílias? Porque é através dos nossos pais, principalmente, né? É através das pessoas que a gente se sente amada por Deus e através dos nossos pais, que é a representação de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, se a gente... O que acontece muito hoje é problemas com a família, no relacionamento, na família mesmo, na base. Então, se tem isso desestruturado, esse monte de mentira se tornando... É algo que você... É palpável, né? Essas mentiras se tornando real, vamos dizer assim, vividas. Então, o que vai acontecer? A gente só se afasta mais de Deus. Não ele que se afasta de nós. A gente se afasta dele. Ele sempre está ali. A gente às vezes prefere contar nossos sentimentos, nossas dores, nossas conquistas para pessoas. E a gente esquece de contar para ele. Então, a gente precisa falar para ele. E falar assim, Espírito Santo. A gente tem o Espírito Santo 24 horas. Jesus, tão lindo. Ele falou assim, você não vai ficar só. Eu estou indo, mas eu deixo o Espírito Santo com você, com vocês. Então, ora e fala assim, Espírito Santo, me ajuda. Me leva ao caminho, né? Me ajuda a me abrir para receber esse cuidado de Deus. E cada uma de nós somos uma flor única. Cada uma tem um jeitinho, gente. É engraçado, porque tem os traços de caráter, né? Tem esquizoide, oral, e tem 5, né? E eu passo, assim, pelos lugares e eu fico observando a natureza, né? E aí uma vez no sertão, a gente passando, aí eu falei assim, nossa, eu espero que aquela árvore ali seja esquizoide. Porque o esquizoide, a gente não gosta muito de contato físico, não gosta de estar o tempo todo com pessoas. Ele gosta de estar na caverna, né? Aí eu olhei pra árvore e falei assim. Aí agora, né, eu me lembrei que a gente é uma flor. Imagina uma flor. Tem uma que é mais cheinha, a outra é mais... tem mais... Como é que fala? É mais aberta. Tem outras que é única, assim, ó, só uma, mais fininha, enfim. Então, a gente é uma flor única do jardim de Cristo. Ele é o jardineiro, ele tá aí, tá ali disponível. Para nos amar, nos proteger.
E olha que coisa, que ele é tão lindo que os homens, né, na palavra fala assim, homem, ame a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja, que morreu por ela. Ou seja, homem, ame a sua esposa, e se precisar morrer por ela, morra. E isso é natural do homem. Uma vez eu vi que, uma notícia que o irmão, né, ele tava com a irmãzinha, e o cachorro foi pra atacar ela, e ele tomou a frente. Ele que foi, assim, machucado, né? O cachorro pegou ele. E é assim que o homem, na essência dele, faz. É isso que ele faz. É natural, é automático ele fazer isso. Só que tantas mentiras foram colocadas, né? Que eles estão perdendo a essência. Assim como a gente também. Muitas mulheres estão perdidas. E tanto no papel do homem, enfim. Mas a gente precisa entender nossa identidade. E o nome faz parte, né? E as nossas características, a nossa essência como mulher, como que o Espírito Santo é, né? Então a gente vai lá e busca a nossa essência com ele também. E então aí voltando para o significado do nome de Rosemary, ela não tá aqui, mas quem sabe ela assista, né? E ela me permitiu falar, então por isso que eu tô compartilhando com vocês. Rose é rosa e Mary é pura. Como é que a gente exala o bom perfume? É com o coração limpo, com o coração puro. E como que o coração da gente fica puro? Quando a gente conhece nossa identidade, a gente começa a se respeitar e respeitar o outro. A gente para de julgar, perder tempo, né, julgando, tendo dó. A gente para de acreditar em tantas mentiras e começa a viver, a ser um fato, né, da verdade, do que Cristo, do que Deus já falou sobre a gente. Você é um ser de luz e ainda vai curar muitas mulheres. Amém, Paulinha. Os nossos maiores bloqueios emocionais estão conectados com o nosso propósito de vida. É verdade. Obrigada por sua vida, tá? Paulinha é um presente também, gente. Então, aí, Jesus, ele é a prova do amor de Deus. As pessoas se sentem amadas por Deus através da gente, né? E a gente é para se sentir amada por Deus através de Jesus. Porque ele veio e ele mostrou que é capaz, que a gente é capaz. Ele veio como humano. Gente, minha visão mudou de Cristo. Ele era distante para mim. É algo assim, é algo tão distante, como é que eu consigo alcançar? Primeiro que ele tá em mim, ele tá na gente. E porque a nossa identidade é parte dele, né? Então ele tá na gente. E lendo, buscando entender, assistindo pregações, mas foi mais ainda, mais forte, lendo os 4 evangelhos, assistindo The Chosen, que é uma série, gente, maravilhosa. Essa série é maravilhosa. Minha visão para Cristo é outra. Eu consigo estar mais perto dele. Tem até um versículo que fala assim, ó. Tem pessoas que falam assim, mas eu sou sua serva, Senhor. Aquela serva como se fosse de escrava, sabe? De por obrigação, ou porque ele impõe. Não é isso. A gente serve. O servo que ele fala é de servir, sabe? Não de algo que é regra, mas de servir. Por que servir? Por amá-lo. E tem, ó, João 15:15. Cadê? Fala assim, ó. Já não os chamam servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos. Olha só. Então, ele é o nosso amigo. Aí ontem com minha sobrinha, eu tava ensinando pra ela, né? Eu fiz assim, qual é o seu melhor amigo? E eu mostrando o livro, né? E eu mostrei o nome Jesus. Aí ela aprendeu, ela faz Jesus. Aí a gente na historinha, eu fiz assim, que ela tava no jardim, né? Contemplando as flores, brincando com as borboletas. E daí, aconteceu um fato lá, né? Ela falou que veio um dragão. Não sei de onde ela tirou isso, né? Ela disse que veio um dragão. E eu fiquei escutando. Eu fiz assim, e o que aconteceu? Aí ela disse assim, ele veio me morder. Aí eu falei assim, mas quem você vai chamar pra ajudar? Aí eu ensinei pra ela, né? Jesus.
E através disso, ele envia pessoas para ajudar a gente. Aí, no caso, foi a mãe dela que chegou, né? Isso é na história, tá, gente? E vai ser um livro. É o livro dela. E daí, é assim que acontece, né? O nosso melhor amigo é ele. Aí a gente, o que a gente faz? Que é pra gente fazer, né? Primeiro contar nossas alegrias e conquistas pra ele, nossas dores também pra ele. Tem uma parte que ele fala, agora eu não lembro o versículo, na história de Lázaro. E lá, com Lázaro, Maria fala assim: Jesus, se você tivesse aqui, meu irmão não teria morrido, né? E tal. E na hora que ela foi lá falar, gente, ó, a linguagem do amor dela tem de qualidade. E na hora que ela foi lá falar com ele, ela foi sensível. Ela foi assim. Ela constrangeu o coração de Jesus com o jeito dela, com a sensibilidade, com a fé. E ele chorou. O que eu quero dizer com isso? Quando eu li essa parte, eu falei assim: meu Deus, ele sente a nossa dor. Gente, Deus, Jesus, ele sente a nossa dor. Então, por que não chorar com ele? Não chorar para ele? Por que não contar para ele, né? O que está passando aqui dentro do nosso coração? Ele tem as respostas, ele sente a nossa dor, ele vai nos ajudar, ele vai nos conduzir. E a gente vai conseguir resolver. Então, que o seu melhor amigo seja Cristo. Não que a gente não vá ter, né, pessoas aqui pra gente conversar, pra gente se abrir, sim. Um precisa do outro e a gente precisa, né, falar. Vocês estão aqui me ouvindo. Mas antes que ele seja sua primícia, que ele seja o primeiro a ouvir. O primeiro a ouvir a sua dor, o primeiro a ouvir a sua alegria, e que ele também seja ouvido, né? Como Paulinha falou no início, que a gente precisa silenciar para ouvir a voz dele. E como a frase que eu falei, que depois eu vou falar sobre isso em uma próxima live, Deus, ele vai até aqueles, não é que ele vá de fato assim andar, mas que ele consegue chegar àqueles que têm tempo para ouvi-lo, ou seja, aqueles que param, que silenciam para ouvi-lo. E vocês estão gostando, gente? Vocês ficaram aí quietinhos. Obrigada por estarem aqui, tá? Deixa eu ver aqui a outra frase que é para encerrar. Aí eu falei sobre nome, né? O significado do nome. Sobre o amigo, que ele é nosso amigo. Falei sobre a gente conhecer mais. Aí eu vou falar sobre isso e colocar alguns tópicos aqui para vocês. Essa página foi... Olha só o que o autor fala. Meu Deus, eu fiquei assim, como que eu não consegui entender esse livro, né? Mas é o momento, é agora. Já tem uns meses que eu já consegui entender, mas eu não parei para compartilhar, né? Mas hoje foi o dia. Que à medida que você lê este livro, Jesus deixe de ser uma figura disforme, saída de uma miragem no deserto. Olha só, gente, o que é isso, né? Uma figura disforme que não tem forma, que não é concreto, porque a gente não tem o físico dele aqui hoje, mas ele já veio. Olha só que coisa. Quando tem pessoas que têm gestor, né, gerou e perdeu, e elas não incluem os filhos. Porque elas não sabem, aprendeu assim, a sociedade, isso vai passar, tem outro. Gente, nunca ninguém vai substituir ninguém. Nunca. Jesus falou assim, ó, pra gente se inspirar. Oi, Rô. O significado do nome dela também é Rosa, gente. Depois pesquisa, tá, Rô? O significado do seu nome, que é lindo. Quando
Jesus falou assim, ó, seja imitadores, né? Não, quem falou foi Paulo, porque ele estava sendo imitador de Cristo. Mas Jesus fala que é pra gente, ele veio aqui e a gente pode modelar ele, mas a gente não vai ser ele. Então, quando uma criança não conseguiu, né, vir ao mundo, não conseguiu viver, e ela cumpriu o propósito dela e foi embora, decidiu ir, ninguém vai substituir ela, e ela tem o lugar dela. No meu caso, o meu irmão, o primeiro filho da minha mãe, ele é o primeiro. Só que eu estava substituindo, não, né? Tentando, né? Tá no lugar dele. Só que isso não quer acontecer. Isso é desrespeito. E eu sofri as consequências disso, mesmo sem eu saber. Por isso que Oséias, eu acho que é 6:4, é 4:6, fala que a gente se perde por falta de conhecimento, mas quando a gente busca conhecimento, a gente se liberta de viver nessas mentiras, a gente se liberta, a gente fica um pouco mais livre para viver quem a gente é. A gente fica um pouco mais livre para a gente ser. E daí, para de ser Jesus, ele veio aqui, né, para mostrar Deus pra gente. E ele veio como humano e veio como Deus, né? E daí, lendo esse livro, é exatamente isso que acontece. Ó, lendo os 4 evangelhos, assistindo The Chosen, que é uma série. Se vocês quiserem, eu posso até colocar nos stories. E lendo esse livro aqui, meu Deus. Aí fala assim, que a medida, eu vou falar mais uma vez, né, a frase, que a medida que você lê este livro, Jesus deixa de ser uma figura disforme, saída de uma miragem no deserto, para transformar-se na face tangível de um grande amigo. Gente, isso é muito lindo. Ele saiu realmente de algo distante, para mim, né? E ele se tornou tangível. Ele se tornou tangível através da minha vida, para a vida das pessoas, e eu consigo enxergar o amor dele através da vida das pessoas também. E ele se tornou tangível assim. E eu consigo enxergar ele como humano que ele foi, que ele veio, né? Eu consegui abrir isso. Parabéns, Lidona, por compartilhar a sua mensagem com a gente. Ai, Paulinha, obrigada por estar aqui, tá? Você é uma querida. Preciosa. Eu quero assistir essa série. Ai, assiste mesmo, Pamela. Nossa, eu indico pra todo mundo. O primeiro episódio eu falei assim, nossa, que estranho, não tô entendendo nada. Continua. Eu acho que só é o primeiro episódio, porque já mostra falando sobre Maria Madalena, que foi aquela, né, que seguiu Jesus, que tava com ele o tempo todo. Até também quando ele morreu, ela tava lá. E ela Gente, as mulheres era raro, né, citar nome de mulheres, e o nome dela tava lá. Então, a gente já sabe por aí, né? E depois que vocês assistirem, compartilhem, tá, gente? Isso é transbordar, né? Para outras pessoas conhecerem também. Porque eu não conhecia. Aí uma amiga falou assim: olha, tem essa série aqui, é muito boa. Depois de um tempo foi que eu fui assistir. Eu disse, por que eu não assisti antes? Tá tudo bem. Então ele se torna tangível assim. E tangível como um grande amigo, né? Em João 15:15 fala: não te chamo mais de servo, né? Porque o servo não conhece o seu senhor, mas sim de amigo. Amigo. O que amigo faz, né? Se relaciona, conta segredos, conta momentos. E principalmente ele, que é um amigo perfeito. Para esse amigo perfeito, a gente pode contar nossas dores sem medo. A gente pode compartilhar nossas alegrias também sem medo. Nossos planos. A gente pode contar em pensamento. Se é algo que a gente, enfim, quer declarar, a gente declara e conta em alta voz. E fala para ele sem medo. Com ele a gente não precisa ter medo. Com ele a gente é segura. A gente é protegida. E amada. Gente, ser amada é muito profundo.
O que é uma pessoa amada? É uma pessoa respeitada, é uma pessoa preciosa, é uma pessoa especial. No filme A Cabana, tem uma parte que Deus fala assim, ó: eu te amo especialmente. Eu falei assim, como assim, né? Especialmente. É porque a gente é único, a gente é única. Então ele me ama especialmente, do jeito que eu sou. Paulinha, Deus ama ela especialmente, porque do jeitinho dela. Pamela, Deus a ama especialmente, do seu jeitinho. Então, se você tem um jeitinho mais doce, mais gosta de falar um pouco menos. E quando eu falo isso, gente, é a gente curada, tá? Por exemplo, nas características dos traços de caráter, uma pessoa que é esquizoide, ela gosta mais de escrever. E fala um pouco menos do que quem é oral, né? O oral, ele é um bom comunicador, é um recurso que foi bem desenvolvido, é um recurso dele. E daí, ele fala mais, como tô aqui, né, gente? Eu ia fazer uma live, sei lá, de 20 minutos, 10, mas não sei nem quanto tempo que eu tô aqui. Cadê? Meu Deus. Ah, gente, eu vou encerrar. É isso, mas ele me ama especialmente. E as pessoas que são o meu povo vão me ouvir. Por quê? Porque a mensagem que tá aqui é pra ela. E ela vai receber algo que ela também tem um povo. Ela entrou, gente! Eu falei de você, Rose. Agora eu chamo ela de Rose. Jacobs. Acho que é assim, né, que fala o seu sobrenome. Eu falei sobre você, da Rosa, do significado do seu nome, tá? Então, aí o autor fala assim, ó: junte-se a mim em uma busca por sua desumanidade. Você, ó. Oi, Sandra. Busque a Deus. Junte-se a mim em busca de por sua Deus humanidade, ou seja, Jesus aqui na Terra. Deus humano. É assim que a gente se conecta. Às vezes a gente quer ensinar a criança. Quer dizer, gente, eu nunca estudei sobre pedagogia, como ensinar a criança, não. É natural do que eu falo, né? E que eu vivo. Eu tenho uma sobrinha que, assim, meu Deus, coisa mais linda. E ela entende tão assim, tão claro. Eu aprendo muito com ela também, né? E às vezes a gente quer ensinar uma criança, por exemplo, dizer assim: ah, Deus é assim, Deus não sei o quê, Deus é Jesus e tal. Só que a gente distancia, dessa forma, a gente tá falando de um Deus distante. Veja o exemplo que eu dei, né, da historinha. Aí a minha sobrinha, na história, eu falei pra ela assim, que ela pode chamar o amigo dela, Jesus. E mesmo que ela não veja, ele tá ouvindo. E ele... Aí quem foi que chegou? A mãe dela. E eu não preciso explicar assim, ó, Bela, é minha sobrinha, né? Bela, você clamou por Jesus e ele vai mandar uma pessoa. Eu não preciso explicar isso. Ela já vai entender. Oi, irmã. Ela já vai entender. Então, olha como é, né? Sensível, como é doce isso. Então, junte-se a mim em busca por sua Deus-humanidade. Você pode se maravilhar. De verdade, se maravilhar, pode sim. Eu me maravilhei, né? O que é ainda mais importante é que você pode ser transformado nessa viagem. Então eu convido vocês, né, para estar comigo. Gente, eu não consigo chegar aqui e dizer assim, eu vou entrar em tal hora, porque é muita coisa que a gente faz, mas eu vou estar aqui, já declaro isso e coloco isso como prioridade, porque é a mensagem que tem no meu coração, tá? E quando for vindo, eu vou compartilhando. Tem muita coisa aqui, mas eu não posso trazer assim tudo à tona, né? Então eu vou vindo aos pouquinhos, tá? E quem quiser ouvir, né? Essa mensagem que tem no coração do Pai, que veio para o meu, e Ele quer entregar para você, então continua aqui, tá bom? Então, para fechar, aí eu vou ler um textinho aqui, ó. Isso aqui. Deus viera ao mundo por meio de um bebê, ou seja, humano, né? Isso nos aproxima mais ainda dele. Aí agora para fechar, Jesus, que eu vou até deixar como capa dessa live. Aí se vocês quiserem compartilhar, né, para outras pessoas
ouvir, né, essa mensagem, ser tocada, e vocês compartilhem, tá? Colocar nos stories também de vocês, porque não só a mensagem aqui, né, da live, mas também aqui vai ficar na capa. Tá lindo. Ó, Jesus. Ele podia segurar o universo na palma da mão, mas abdicou disso para flutuar no ventre de uma virgem. Olha do que ele abdicou. Por que ele abdicou? Um dia eu falei assim, pai, eu não aguento mais. Eu desisto, não dá mais, né? Em prantos, eu chorando. Aí eu, assim, eu caí, me ajoelhei e ele trouxe uma cena assim pra mim. Eu tava com os olhos fechados. E era eu até já comentei isso, mas comento de novo, né? Quem não ouviu vai ouvir pela primeira vez. E a cena era assim, ó. Gente, eu quero que vocês fechem os olhos aí, só pra imaginar essa cena. Se quiser fechar os olhos, né? Imagina essa cena. Aí eu me ajoelhei na cama, chorando muito. E quando eu falei pra ele que eu não aguentava mais, que eu ia desistir, ele me trouxe a cena. Ele me trouxe a cena de Jesus carregando a cruz. E o rosto dele ficava assim, ó, tipo assim, sabe? Tipo, tá pesado, tá doendo. Não tá fácil, não tá fácil. Mas ele continuava caminhando. E daí, a mensagem, como um LED, assim, passando no meu coração, sabe? Que Deus falou pra mim, Deus Pai, falou assim, ó. Filha, tá vendo? Ele não desistiu. Ele tava como um humano, ele conseguiu, então você consegue. Olha o final. Vale a pena ir até o fim? Aí, outra pergunta que ele fez assim, ó. Qual foi o propósito de Jesus de não ter desistido? Por que ele não desistiu? Aí ele falou assim que se eu desisto, eu tô falando assim, Jesus, perdão, mas foi em vão você ter ido até o fim. Porque, tipo, não dou conta mesmo. A gente tá dizendo que o que ele fala não é verdade quando a gente desiste. E no caminho, eu entendi que primeiro ele estava falando para mim não desistir de mim. Ou seja, quando eu entendo quem eu sou, quando eu descubro quem eu sou, quando eu aceito quem eu sou e paro de ficar me comparando e querendo ser outra pessoa, eu tô persistindo. Isso é resultado de não desistir. E as outras coisas vão se encaixando, ele vai ajustando tudo. Porque ele tem um versículo que fala assim, ó, não queira se vingar, mas deixe Deus fazer justiça, porque a dele é perfeita. Então, eu sei que às vezes dá vontade de, sabe, ir lá, a gente trama tudo, faz um planejamento aqui, a gente planeja se vingar, fazer aquilo, né? Escrever um textão, falar aquelas palavras bem na nossa cabeça que tá linda, né? Gente, não vale a pena. Um dia Deus, ele permitiu que eu vivesse essa experiência em um sonho. Foi um pesadelo aquilo, horrível. Eu me acordei pior. Eu falei assim, meu Deus, que coisa horrível. Eu falei assim, obrigado, Senhor, porque o Senhor não permitiu que eu fizesse, mas Ele permitiu que eu sentisse. Que eu tivesse a sensação do que é se vingar, do que é querer resolver com as próprias mãos. E quando a gente tá assim, é porque a gente tá no controle, a gente quer ter o controle. Outra coisa, gente, Deus, ele não tá controlando, ele não tá no controle, ele tem o controle, mas ele não tá o controle, que a gente não é robô, a gente não é TV, a gente não é rádio lá pra tá no automático, apesar que a gente vive muito no automático, mas não porque ele tá controlando a gente, é porque a gente repete padrão, a gente fica só vivendo aquilo, sabe? Um ciclo assim que não termina. E a gente fica vivendo aquele ciclo de mentira, porque a gente não quebra isso. Então, aí nessa cena, ele me mostrou que aí ele fez as perguntas pra mim, né? E ele falou assim: olha o resultado, o final. Vale a pena você não desistir do que tá aí no seu coração? Que você tá dizendo que vai desistir? Aí eu chorando, eu fiz, não, vale a pena. Gente, depois que passa a gente ri, né? Mas na hora. Então, aí ele perguntou isso, né? Vale a pena. Olha o resultado.
Gente, ele estava me treinando assim na mentalização. Tem um versículo que fala, em Mateus, fala assim, pra gente olhar, né, o resultado. E ele nos ensina ali a mentalizar. Então ele fala, ele me perguntou, olha o resultado, vale a pena? Eu disse, vale. Aí ele falou assim, sabe por que Jesus ele não desistiu? Porque você valia a pena. Aquilo foi um destravar. Jesus ele não desistiu, ele veio como humano. Então, muitas coisas que ele passou, a gente consegue, mesmo que seja muito doloroso. Gente, e não precisa a gente passar ou aprender sofrendo, tendo dor. Porque muitas pessoas já erraram. Inclusive, tem muitas histórias na Bíblia que é pra gente aprender com elas, né? Pra gente não precisar errar. E daí a gente viver, né, o que o Senhor, a verdade que ele já falou sobre a gente. Tipo assim, você é generoso, você é próspero. Então, pra gente viver na prosperidade, e não falo só financeira, é em tudo, no casamento, no trabalho, enfim. A gente aprende com o erro dos outros. E Jesus, ele sofreu tantas coisas, tipo assim, ao extremo, sabe? Algo muito forte, pra gente não precisar sofrer. E a gente fica naquilo, né? Que não é merecedor. Você é merecedor, sim. Porque ele fez a gente merecedor. Através da graça. A gente não merecia. Mas ele fez merecedor. Então, quando você diz que não é merecedor, você está dizendo assim, foi em vão, Senhor. Desculpa aí, mas foi em vão a sua morte lá na cruz, seu sacrifício, seu sofrimento. A gente é merecedor, sim. E declara isso todos os dias, até que seu coração acredite. Que você é merecedora de ser amada, que você é merecedora de desfrutar do melhor dessa terra, que você é merecedora de governar sobre a sua vida. E ele nos ajuda, ele nos dá a direção para governar sobre a nossa vida. E como é que a gente governa? Primeiro que a gente tem que aceitar quem a gente é, né? Então, foi isso. Ele falou assim, você foi o propósito de Cristo. Por isso que ele não desistiu, ele foi até o fim. Então, gente, é isso. Não desista de você. E quanto mais a gente conhece ele, mais a gente fica apaixonada por ele, mais a gente ama e aceita o amor dele, mais a gente se enche de amor e consegue transmitir esse amor, né, para as outras pessoas. Então, como que a gente se aproxima de Deus, né? É conhecendo ele. E como que a gente conhece? A gente lê a Bíblia, a gente lê alguns livros, né, de pessoas inspiradas pelo Espírito Santo mesmo para escrever, como esse livro maravilhoso. Então tem algumas tarefas aqui, ó. Tem um filme, eu até assisti ele ontem, foi lindo. No Seu Lugar, eu acho que é assim, No Seu Lugar. O que faria Jesus? Eu vou até deixar embaixo nos comentários. A série The Chosen. Leia os 4 evangelhos. Não precisa ler tudo de uma vez ou ficar na loucura. Eu lia um capítulo por dia. De cada evangelho, né? De cada livro capítulo. Livro mesmo, né? Tipo assim, Mateus. Eu acho que eu comecei por João. Ou foi Lucas, não sei. Eu não comecei por Mateus, não. Assim, Mateus fica falando tanta informação aqui. Eu não quero isso aqui, não. Porque cada autor tinha um jeito, né? Uma característica única. Então, só depois, eu acho que eu li Mateus por último. Aí eu entendi sobre a árvore genealógica, o quanto isso é importante a gente saber, e a gente ignora. Até os nossos pais, imagina avô, tataravô, bisavô. Mas ele trouxe isso ali, ó. Se a gente deixa passar, se a gente não tá, sabe, sensível, a gente não percebe. Mas até isso tem lá na Bíblia, a árvore genealógica, pra gente entender muita coisa. Então, lê os evangelhos, né? Lê um capítulo por dia, de manhãzinho cedinho, e anota o que você entendeu, quais foram as chaves que você pegou. Então, você pode, se você tem Telegram, eu prefiro Telegram, né? Aí você faz, né, um grupo lá, só você mesmo, e começa a mandar os áudios, coloca assim, o versículo, né, que você falou no dia. Aí você começa, ou se não, sei lá, abre um grupo, tem pessoas assim que você pode compartilhar, feito eu fiz assim no início. Assim, gente, mandei uma mensagem para algumas amigas, né? Eu quero falar sobre algumas coisas que eu tô aprendendo. Vocês querem ouvir? Aí eu vou fazer um grupo, coloco vocês lá. E eu fazia isso, foi assim, gente, que eu fiz. Comecei. Aí eu fui destravando, né?
E, e hoje, você pode fazer isso, um grupo lá, sei lá no Telegram. Quem sabe sai até um livro. Boa. Por que não fazer isso? Faz um grupo no Telegram. Aí todos os dias você lê um versículo lá e coloca. É como se fosse um devocional. Como se fosse, não, é um devocional, né? Aí você todos os dias grava o áudio que você entendeu, qual foram os códigos que você pegou ali e digita ou manda áudio, enfim. Não se limita, tá? Vê o significado do seu nome. Isso é muito importante porque faz parte da sua identidade. E quando você sabe o significado do seu nome... Gente, outra coisa. Quando as pessoas perdem os bebês, por exemplo, né? E não incluem... Além de não incluir, ele não dá o lugar... não respeitar, né, o lugar dele, ainda não dá nome. Independente se sobreviveu ou não, né? Por quê? Quando alguém não tem nome, ou algo não tem nome, aquilo é como se não existisse. Como que eu, por exemplo, eu vou citar algo que existe se não tem nome? Então, gente, até coisas têm nome. Imagine, gente. Isso é muito forte. E daí, então, pesquise sobre o seu nome, tá? Significado do seu nome. E eu acho que é isso. É isso, gente. Cadê? Ai, eu queria ter ficado 20 minutos, mas o Senhor quis falar mais. Então eu só obedeço. Obrigada por vocês estarem aqui. Oi, Meire. Obrigada por vocês estarem aqui, tá, gente? Tá gravada. Foi uma mensagem assim linda. Eu tô regozijada com o Senhor. E obrigada, Pai, por essa mensagem, por cada pessoa que tá aqui. Eu me sinto amada por elas. Eu me sinto amada pelo Senhor. E que essa mensagem tenha tocado fortemente o coração delas, que elas possam transmitir essa mensagem para outras pessoas, que elas sejam transformadas, porque as palavras, a mensagem veio do teu coração, que elas se sintam muito amadas por ti, através da minha vida, através delas ouvir a tua voz através da minha. E é um privilégio, Pai, poder ser voz para o Senhor. Que elas se sintam amadas, muito amadas, e que esse amor transforme o coração delas e que o coração delas possam ser purificados por esse teu amor, que possam ser limpos e que se tornem casa do Espírito Santo, e que ele habite e conduza essas pessoas que estão aqui ouvindo, as que estão aqui agora, as que estão assistindo a live gravada, que elas sejam profundamente tocadas pelo teu amor. Porque, como eu falei para o Senhor, eu decidi continuar por sua causa. O Senhor falou para mim, não, filha, não é para a morte. Você precisa continuar. Você pode continuar por mim. Essa foi sua pergunta para mim. E eu falei, então tá bom, Senhor. Por ti, eu vou continuar. E o Senhor falou para mim isso mesmo, me vendo sofrendo, chorando com dor. E o Senhor falou isso por amor a outras vidas. Porque o Senhor sabia que a sua voz ia ser alcançada por outras pessoas através de mim. Obrigada por não ter desistido de mim, Pai. O Senhor, Ele não desiste de você. Não desista dele. Não desista de você também. Se Ele não desiste de você, é porque Ele acredita em você. Você só precisa acreditar agora.
Se ele acredita é porque ele já sabe o resultado que você pode alcançar. Escolha acreditar na voz dele, por favor. Você é capaz sim, porque você está com ele. O diabo, ele só mente. Ele que já está perdido. O inferno é um lugar para ele. E ele quer convencer a gente que é pra gente também, mas não é. Lembre que ele mente. Ele é mentiroso. Não ouça a voz dele. Escolha ouvir a voz do Senhor. Todos os dias você pode se alimentar com a palavra que vem dele. A Bíblia foi escrita com pessoas inspiradas pelo Espírito Santo e foram pessoas falhas. A gente não é perfeito, mas ele faz através da nossa vida quando a gente diz sim pra ele. Eu me lembro que eu tava assim, sabe? Tava doendo tanto. E eu falei pra ele. Eu falei assim, Senhor, você sabe que eu não tenho coragem de tirar a minha vida, mas o Senhor me deu, o Senhor pode. Me leva, por favor. E ele falou, não, filha. Não é pra morte. É pra vida. Hoje eu entendo que algumas atitudes, minhas atitudes, o que eu falo pra ele que é tudo por ele. É tudo pra ele. E se eu vivo pra ele, com ele, então tá bom. Esse é o propósito. A gente viver. Não é só pra gente simplesmente existir, sabe? Não é só pra gente simplesmente sobreviver, ficar na tentativa, sabe? De viver. Ele quer que a gente viva. E a gente vive assim. A gente vai sendo curada, vai recebendo dele e falando assim, tá bom, pai, eu digo sim pra ti. Aí ele fala assim, filha, posta essa mensagem aqui, olha que mensagem linda que você tá lendo. Aí você às vezes pensa assim, mas e o que as pessoas vão pensar? Gente, por favor, para com isso. É o que ele pensa, é o que ele já falou sobre você, você já é aprovado. Se pergunta, qual foi a primeira vez que alguém rejeitou uma ideia sua? Qual foi a primeira vez que alguém te criticou? Ô, Josué. Se pergunte. Oi, Tati. Você é muito amada. Você também é muito amado, Josué. Eu tenho 2 irmãos com esse nome. Ele já te aprovou. Não precisa ficar pensando no que as pessoas vão pensar. Vai lá e faz. Obedece essa simples voz que você acha que pode ser coisa da sua cabeça. Não é. Se é para edificar, é coisa dele. Não é simplesmente da sua cabeça. Quando ele fala assim, filha, manda o áudio pra fulana. A gente teve um dia que assim tava assim, sabe? Pra me mandar um áudio pra uma pessoa, eu falei assim, depois eu mando. Aí ele falou assim, é que a gente vai pensando, vai vindo o pensamento. Aí você vai treinando, depois você vai entender que é a voz dele. Aí daí veio o pensamento, não é agora. Aí eu fiz assim, Aí o meu coração começa a acelerar, sabe? Aí eu já sei, eu fiz, tá bom. Aí eu mandei um áudio pra pessoa. Aí eu comecei a falar, aí depois saí. Ela mandou um áudio pra mim chorando, falando que tava naquele momento, ela tava no carro dirigindo e fazendo uma pergunta pra Deus.
E o meu áudio foi resposta. Gente, eu fiz, meu Deus. Então, se você sentir de mandar um áudio que é para edificar alguém, manda, envia. É algo para você repostar, reposta. Se for só uma pessoa, não é só uma pessoa. Porque uma pessoa tem muito, mas muito, 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 muito valor. Imagina, se só precisasse morrer por você, só por você, Jesus ainda assim, ele morreria. Tem noção do quanto você tem valor? Do quanto a gente tem valor? Hoje eu ando olhando para as pessoas assim, né? Às vezes, aí eu falo assim, meu Deus, eu não sei a história dessa pessoa. Com certeza teve os desafios dela. Ela, no coração dela tem tantas coisas, tantas mentiras que ela acreditou e acredita ainda. Mas o Senhor a ama. Não importa o que ela fez, o que ela passou. Deus, que amor é esse? Gente, eu fico constrangida porque Ele ama a gente, não importa o que a gente fez. Não importa da nossa história. Como eu ouvi uma frase, né? Que cada um tem limites e possibilidades. Graças a Deus eu não precisei passar por orfandade, assim, de fato, né? Eu tava órfã de pais vivos, né? Mas assim, de ser abandonada, sabe? Tipo, meu pai sair de casa, deixar minha mãe. Eu não passei por isso. Só que eu passei por outras dores. Assim, e a gente não pode comparar uma dor com a outra. Porque cada um tem uma dor, tem um seu desafio para a sua história, para a sua vida. E o Senhor, né, na palavra fala que a gente não passa por situações que a gente não consegue suportar, né? Ele não permite. E é exatamente isso. Já tem outras pessoas que perderam, né, o pai, ou ele saiu de casa, enfim, ou a mãe. Cada um tem a sua dor, cada um tem a sua história. Mas o que a gente vai fazer com o que aconteceu com a gente, com o que nos fizeram? Essa é a chave. Não ficar se vitimizando, dizendo assim, ai, eu passei por isso, eu passei por aquilo, não sei o quê. Não, gente, isso é perder tempo. Faz assim, ó. Pai, me ajuda. O que eu preciso aprender com isso? O que eu preciso aprender com essa situação, com essa dor? O que eu preciso aprender para e você avança depois disso, você avança. E depois que você aprende, você avança e amadurece. Porque as nossas experiências faz isso, né? A gente amadurece. E como Paulinha no início ela falou assim, você vai ser instrumento, né, de cura para muitas mulheres. E é exatamente isso. Se eu sou uma mulher que passou por dores, então essas dores que eu passei tá associada, né? Porque eu aprendi. Agora eu sei como lidar com ela, com essa dor, e eu posso ajudar outras pessoas a passar por isso e outras a não passarem, né? Porque a gente não precisa sofrer para aprender. O inteligente aprende com o seu erro, mas o sábio aprende com os erros dos outros. É isso, gente. Até choro teve, meu Deus. Mas quando a gente tá com o Senhor, não tem como, né? Obrigada a cada um que tá aqui, tá bom? Vocês são muito amadas, muito. Não é só de fala. Olha na profundidade disso. Cada detalhe da sua vida. Você é preciosa, você é mulher, né? Que tá aqui. Você é a flor do jardim. Você é a flor do jardim de Cristo. E se você é um homem, você consegue proteger, assim como Cristo. Você é capaz. Ainda que seu pai terreno tenha falhado, mas o seu pai celestial, ele é perfeito. E quando a gente tem ele, a gente consegue. A gente consegue ser. É isso, gente. Obrigada por estarem aqui, tá bom? Beijo. Quando eu for fazer a próxima, talvez eu faça story
Amanhã eu quero voltar, tá bom? Talvez seja nesse horário, mas eu vou voltar para falar sobre o próximo tema. Quero compartilhar com vocês e vocês serem transformadas também, tá bom? Beijo, gente. Compartilhem, tá? Compartilhem com outras pessoas no story de vocês. Me marquem se quiser. Beijo.